Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. E eu louvo a Deus pela sua vida, pelo seu carinho, por estar aqui conosco no canal Mensagem de Fé e Esperança. Que Deus abençoe você que já se inscreveu aí no nosso canal. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva. Ao se inscrever, ative o sininho para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos aqui no nosso canal, para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Você que está pela primeira vez aqui conosco, eu sou o evangelista Adair Ferreira, e toda semana eu tenho a grata satisfação de trazer a você um conteúdo da Palavra de Deus, baseado aí nas lições semanais da nossa casa publicadora das Assembleias de Deus, as revistas, a revista da EBD, onde nós comentamos os assuntos semanais da nossa série de lições bíblicas. Nesse trimestre estamos estudando sobre mordomia cristã, cuidando dos bens, dos talentos e das coisas que o Senhor Deus nos tem dado. Nesse próximo domingo nós vamos estar estudando sobre a mordomia das finanças, a lição de número 10, de 8 de setembro de 2019. Uma lição maravilhosíssima. E para você aprofundar nesse tema, eu vou deixar um link aí na descrição desse vídeo, com a economista Patrícia Lages, sobre dicas de economia doméstica, para que esse estudo possa corroborar com o seu estudo semanal e assim eu e você possamos melhor servir ao Senhor. Posto essas considerações, o nosso textuário está no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, e o versículo 10, que diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. A nossa verdade prática diz: o cristão deve ser grato a Deus por suas finanças e lidar com o dinheiro com sabedoria, prudência, comedimento e amor. A nossa leitura bíblica em classe está em Eclesiastes capítulo 5, versículos 10 e 11, e 1 Timóteo capítulo 6, versículos 6 a 10. Nós não vamos ler como sempre fazemos, mas eu quero encorajá-lo a fazer a leitura aí na sua lição e também na sua Bíblia. Leia todo o capítulo 5 de Eclesiastes e leia todo o capítulo 6 de 1 Timóteo, de onde o comentador tirou essa partícula para desenvolver o conteúdo da semana. Posto essas considerações, o nosso primeiro ponto vai dizer aí: tudo que temos vem de Deus. O nosso primeiro item diz: Deus é o dono de tudo. O nosso salmista, no Salmo de número 24, verso 1, ele vai dizer: porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque do Senhor é a terra, o mundo e a sua plenitude. Nós podemos afirmar que tudo que nós recebemos, tanto os crentes como os não crentes, tanto os salvos como os não salvos, tudo que nós recebemos vem de Deus, porque tudo vem de ti e da tua mão te damos. Davi, ele falando quando ele começa a juntar os tesouros para a construção do templo de Jerusalém, que na verdade foi construído pelo seu filho Salomão. Tudo que nós temos vem de Deus. O cristão deve ser grato a Deus, sabendo que nós não temos nada nesse mundo, nada trouxemos para esse mundo e nada levaremos dele. Tudo que nós adquirimos, todos os bens que adquirimos, na verdade, Deus é o dono de tudo isso. Nós somos apenas mordomo de Deus nesse tempo. Nós cuidamos da terra, nós cuidamos dos bens materiais, cuidamos do mundo no geral e cuidamos de nós mesmos que estamos aqui também de passagem nesse período em que o Senhor nos deixar estar aqui na terra. Então tudo vem de Deus. Deus é o dono
de tudo. Nosso segundo item, ali, o trato com o dinheiro. Se tudo que temos vem de Deus, precisamos lidar com o dinheiro de modo especial. Isso é necessário, pois muitos se tornaram materialmente ricos, mas espiritualmente miseráveis, como Jesus revelou a situação dos crentes de Laodiceia. Laodiceia era uma das 7 igrejas da Ásia, aliás, uma das 7 cidades, né, da Ásia Menor. Nessa cidade estava uma igreja onde os crentes diziam: ricos somos e estamos enriquecidos e não temos necessidade de coisa alguma. Quando o Senhor se apresenta a essa igreja, na instrumentalidade do apóstolo João, né, que recebe a revelação, né, na ilha de Pátmos, quando o Senhor se revela a essa igreja, diz: vocês não sabem que vocês são miseráveis, pobres, cegos e nus. Uma igreja que era rica materialmente falando, mas espiritualmente falando, eram pobres e miseráveis. Daqui nós já tiramos uma lição que não vale a pena ser rico material e não ter a bênção de Deus. Isso não quer dizer que Deus exalta a pobreza, né? Em hipótese alguma, Deus exalta a pobreza, em hipótese alguma, né? Deus, né, deseja que os seus filhos vivam eternamente na pobreza. Não, mas também, né, daí, viver uma vida, né, farta de dinheiro, mas pobre para com Deus, né, também é totalmente fora da vontade do Senhor nosso Deus. Nós observamos que a história do mundo mostra que a busca desenfreada por dinheiro e por bens materiais, né, tem levado muitas pessoas a cometerem perversidade, violência e crimes inomináveis, ou crimes que não dá nem para colocar nomes, né? Na verdade, coisas horrendas perante o Senhor nosso Deus. Por isso, o nosso apóstolo, né, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que porque o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. Né? O amor ao dinheiro. Muitas pessoas, por causa do apego à terra, né, a propriedades, perderam a sua vida. Alguns, por causa do apego a terras, a propriedade, a casas, a carro, a bens materiais, tiraram a vida de alguém. Há pessoas que ficaram ricas na perversidade, na violência, na agiotagem, como nós vamos ver mais à frente, né? Tudo isso está totalmente fora da vontade de Deus. E o cristão, ele precisa aprender a lidar com o dinheiro, né, de uma forma especial, ter um trato especial para com o dinheiro, para que o amor à moeda, o amor ao dinheiro, não tome o seu coração e ele se esqueça de fazer a vontade do Senhor nosso Deus. Né? Cuidado com a falsa prosperidade. Precisamos ter cuidado para não sermos enganados pelas armadilhas da conhecida teologia da prosperidade. Alguns dos teólogos, chamados teólogos da prosperidade, diz que a vontade de Deus é que todo mundo seja rico. Se a pessoa é pobre, é porque ele não é um cristão verdadeiro, né? Porque Deus é o dono do ouro, dono da prata, né? Então todo mundo tem que ser rico, tem que estar por cima e não por baixo, né? Tem que ser cabeça e não cauda, né? E essa história toda. A verdade é que o próprio Jesus disse: os pobres sempre tereis convosco. Enquanto existir humanidade, enquanto existir, né, terra, enquanto existir esse tempo nosso, né, nós vamos lidar, né, com pessoas ricas e com pessoas pobres. E talvez pessoas mendigas e que são cristãs, como o mendigo Lázaro, né, que comia, né, debaixo da mesa do rico, né, as migalhas que caíam, né, da mesa do seu Senhor. No entanto, um homem crente, um homem que servia ao Senhor nosso Deus. Então, o cuidado com a falsa
prosperidade, né? O cuidado com a falsa prosperidade. Nós observamos que Jó, por exemplo, foi um homem muito rico, mais rico do que todos no Oriente. No entanto, quando o Senhor provou Jó, né, deixou Jó ser tocado, né, pelas mãos do diabo, que tiraram as suas riquezas, né, tiraram a sua saúde, a Bíblia diz que Jó em nada murmurou contra Deus, em nada Jó pecou contra Deus. Cada vez que ele era dilapidado, subtraído, ele dizia: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Por isso a Bíblia fala que Jó, ele experimentou uma comunhão especial com Deus. Capítulo 42, o versículo 5 do livro de Jó, ele vai dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Foi nesse contexto de pobreza, de empobrecimento material, que ele teve um encontro real com o Senhor nosso Deus, um encontro real, né, com a vida espiritual. Então, tudo que temos vem de Deus, aí é o nosso primeiro ponto. Nosso segundo ponto: como o cristão deve ganhar dinheiro. Você vai encontrar nas bancas de jornais, de revistas, né, livros com o título Como Ganhar Dinheiro Fácil, né, material assim na internet, né, como ganhar dinheiro fácil, como ganhar dinheiro sem sair de casa, né, cuidado com essas armadilhas de dinheiro fácil, né, porque tudo que vem fácil também vai muito fácil, né. Há algum tempo atrás, né, surgiu, né, no Brasil, em algumas regiões, principalmente no Espírito Santo, que eu sei, né, duas empresas, uma empresa chamada Telex Free e outra empresa chamada Bebom, né, que eram de pirâmides financeiras. Muitos dos nossos irmãos caíram em golpe da Bebom e da Telex Free e perderam muito dinheiro, né? Algumas pessoas diziam: olha, você deposita R$600, que é o mínimo que você deposita, daí a um mês você já começa a ganhar. Primeiro mês você já ganha R$80, no segundo mês já vai melhorar e uns 3 mesinhos só você já vai tirar o seu capital e vai ficar com lucro lá, e esse lucro vai rendendo desesperadamente. Muitas pessoas caíram nesse laço, porque como a gente ganhar dinheiro fácil? Não existe essa onda de dinheiro sem trabalhar, de dinheiro fácil, né? Que nós vamos ver, né, como o cristão deve ganhar dinheiro, né? Primeiro, trabalhando honestamente. Desde o Gênesis, após a queda, o homem emprega esforço para obter os bens que necessita. O Criador disse: do suor do seu rosto comerás o teu pão. Né? Do suor do teu rosto comerás o teu pão. O apóstolo Paulo recomendou: e procureis viver quieto, a tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como vos tenho mandado. Né? O cristão sincero, ele precisa, né, desenvolver atividades que glorifiquem o nome do Senhor. O cristão sincero, ele não pode se envolver com atividade como venda de bebidas, de droga, de prostituição, né? Clínicas de aborto. O cristão verdadeiro, ele não pode trabalhar com nada que denigra a imagem do Evangelho do Senhor Jesus. Trabalhar com as próprias mãos e trabalhar de forma honesta. Porque há pessoas que estão trabalhando com as próprias mãos, mas não trabalhando de forma honesta. As pessoas que estão vendendo bebida, vendendo drogas, né, vendendo rifa, né, bingo, pessoas que estão facilitando, né, casas de prostituição, clínicas de aborto. Essas pessoas não estão trabalhando honestamente, pois estão trabalhando com atividades que denigrem a mensagem do Evangelho e que, portanto, não glorifica o nome do Senhor nosso Deus.
nosso segundo item aqui, do segundo ponto, fugindo de práticas ilícitas. Nós já falamos aqui de algumas dessas práticas ilícitas no primeiro item, né, que é venda de bebidas alcoólicas, droga, prostituição. Aqui ele vai falar de outras, né, como o jogo do bicho, né, o bingo, rifa, loteria, né? Como um cristão, né, pode querer ser cristão e ao mesmo tempo ser um jogador da Mega Sena, né? Como que eu posso querer ser cristão e ao mesmo tempo ser um jogador de telecena? Como que eu posso querer ser um cristão e ao mesmo tempo fazer bingo, rifas, né? Como que eu posso querer ser um cristão e ganhar dinheiro fácil, né, com atividades, né, dessas maneiras, né? Nós temos que entender novamente que tudo que nós temos vem de Deus e que a nossa vida deve glorificar o nome do Senhor. O nosso dinheiro deve glorificar o nome do Senhor, nosso Deus. Em Provérbios, lemos: o homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa à riqueza não ficará sem castigo. Por que as pessoas querem, né, ganhar dinheiro fácil assim? Né, para ter um crescimento fácil na vida. Porque ganhar dinheiro trabalhando é muito doído, é muito difícil, né? O rendimento é pouco, né? Mesmo para aqueles que ganham um pouco mais, mas trabalhar o mês todo para ganhar aquela quantidade, né? E prosperar em cima daquela renda é um tanto quanto difícil e pesaroso. Mas é assim que Deus deseja para nossas vidas, e não o contrário, né, que entremos numa prosperidade, né, que não glorifique o nome do Senhor nosso Deus. Fugindo da avareza, né? A avareza é o amor ao dinheiro, é uma escravidão ao vil metal, diz a Bíblia, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nós já falamos, né, de algumas dessas espécies de males: perversidade, né, violência, crimes, pessoas que por causa de terra, de propriedade, mataram alguém, ou por causa de terra, propriedade, perderam a sua própria vida por causa de casa, de carro, né? Pessoas que, porque o seu carro, né, sofreu um acidente, né, se envolveu num acidente, amassou, essa pessoa acaba tirando a vida de alguém por causa de um carro, né, por causa de um veículo, ou perdendo a vida numa discussão por causa de um veículo. Como cristão, nós precisamos ter comedimento, como diz aqui a nossa verdade prática. Comedimento em situações que às vezes nós tenhamos que perder. Perder para ganhar. Perder para não prejudicar alguém. Perder para não causar um desastre lá na frente, né? E tudo isso, né, a gente só consegue fazer com a ajuda do Senhor nosso Deus. Porque não é fácil, né, perder, né? Nós somos treinados a ganhar o tempo todo. E às vezes, por causa, né, de uma perda, uma aparente perda, a gente comete um problema terrível, né? Ou por causa de um desejo desenfreado, né, de ganhar, a gente comete um problema, né, terrível. O nosso terceiro e último ponto vai falar aqui como o cristão deve utilizar o dinheiro, né? Como nós precisamos utilizar o dinheiro que nós ganhamos, do nosso trabalho, né, daquilo que nós, daquilo que rende para nós mensalmente ou semanalmente. Na igreja, como que o cristão lida com dinheiro na igreja? Primeiro, contribuindo com os dízimos e ofertas. Nós já falamos em uma lição passada sobre a mordomia dos dízimos. Há quem diga que o dízimo é uma coisa que ficou no Antigo Testamento. Na verdade, pessoas que não querem ser fiéis ao Senhor nos dízimos, nas ofertas, pessoas que não querem se submeter, né, a esse ensinamento de Jesus. É muito claro o ensinamento de Jesus. Basta lermos Mateus 23, quando Jesus disse: vocês devem fazer estas coisas. Que coisas? Entregar os dízimos. E não omitir aquela. Né? Qual que é aquelas?
o amor, a justiça e a misericórdia, que é o melhor da lei, e que os fariseus e escribas não observavam mais, né? Então o Senhor Jesus, ele falou sobre o dízimo, né? Se ninguém falasse mais nada de dízimo, se o Novo Testamento não fala mais nada de dízimo, não tem problema, porque Jesus falou sobre o dízimo. E a palavra de Jesus nos basta. A orientação de Jesus nos basta, né? Então o cristão, ele deve lidar com o dinheiro devolvendo aquilo que é do Senhor, entregando seus dízimos na casa do Senhor nosso Deus, contribuindo com as ofertas alçadas, né? Oferta alçada, né, é oferta levantada, né? Aquilo que se levanta, uma oferta que é levantada para uma construção, para a compra de um veículo, para a compra de um terreno, né, coisa assim, né, para glorificar o nome do Senhor nosso Deus. O cristão, ele precisa, né, contribuir com a oferta alçada. Alçar oferta não significa estipular a quantidade, né, que cada um vai dar, porque cada um, né, tem a sua renda e sabe exatamente do quanto pode ofertar na casa de Deus. Alçar oferta é dizer que precisa daquele valor. E a Bíblia diz que cada um vai contribuir voluntariamente conforme propôs o seu coração. O que não pode deixar é de contribuir para aquele devido fim, né? E é exatamente nesse tipo de oferta levantada que o povo de Israel pecava contra Deus. O Senhor diz: em quem me roubais? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Eles deixavam de contribuir nas ofertas que eram levantadas, né, para a obra do Senhor nosso Deus. Quando falamos de oferta alçada, nós lembramos do tabernáculo, né? Deus, né, falou daquilo que precisava para a construção do tabernáculo, que era ouro, prata, né, materiais como pele de texugo, né, tecidos, né, e enfim, o coração do povo se moveu voluntariamente. O coração do povo se moveu voluntariamente. Então Moisés ia tomando, né, do povo aquilo que eles entregavam voluntariamente, né, para a casa do Senhor nosso Deus. Essas ofertas que nós entregamos na casa do Senhor, elas são, né, para o sustento dos obreiros, para o socorro dos necessitados, como viúvas, órfãos e pessoas carentes, bem como também para adquirir patrimônios, né, físicos para a obra do Senhor nosso Deus e outras necessidades. Construir a igreja, para equipar a igreja, né, com ar-condicionado, ou quando não, né, ventiladores, né, suficiente para ventilar o ambiente onde nós cultuamos ao Senhor. Para isso serve a nossa oferta alçada. E ainda como que nós podemos, né, utilizar o nosso dinheiro, né, na vida civil, né, na sociedade civil, né, primeiro na igreja, agora na sociedade civil. Né, como que nós vamos utilizar o nosso dinheiro na sociedade? Primeiro, evitando dívidas fora de alcance, né, comprando aquilo que não pode. Muitos crentes estão endividados, né? Há pessoas que a igreja precisam ajudá-lo a pagar até mesmo talões de água, de energia, porque eles gastam o seu dinheiro desnecessário e entram em aperto, entram em situação que passam a depender, né, de ajuda da igreja, porque fazem contas, né, que não estão ao seu alcance, né, dívidas, né, fora do seu alcance financeiro. Ora, como que eu vou gastar mais do que eu ganho? Como que eu vou pagar essa dívida, né, se o meu salário não dá para alcançar aquele valor, né? Segundo, evitando extremos, né? De um lado, aos avarentos, né, que se apegam demais às questões, né, financeiras, né? E por isso, esses avarentos, eles não desfrutam do seu dinheiro com a família, não tem lazer, não tem viagem, não tem descanso, não tem nada. Por outro lado, há aqueles que gastam demais
e não poupam nada, né? Aqueles que tudo que entra sai, né, de forma indiscriminada, né? E essas pessoas estão sempre no aperto, sempre no apuro, né, porque vão gastando, né, demasiadamente. Né? São dois extremos, né, que devem ser evitados. Nem gastar exageradamente e nem deixar de usar o dinheiro, né, para o lazer, né, para propiciar, né, um momento agradável com a família, em uma viagem, né, coisa desse tipo. Outra coisa, né, tendo controle da renda. O crente em Jesus, né, deve conter-se dentro dos limites da sua renda, né, seja essa grande ou seja essa pequena, para não ser vítima de um mal maior. Né? Se conter dentro daquilo que ganha. O apóstolo Paulo, né, vai dizer que nós precisamos estar satisfeitos com aquilo que nós ganhamos, né? Tudo que nós temos, a gente precisa estar satisfeito. Se nós ganhamos um salário mínimo, então é dentro de um salário mínimo que a gente deve organizar a nossa vida. Por mais difícil que seja, né? Por mais difícil que seja, por mais complicado que seja, mas é dentro desse limite que a gente precisa organizar a nossa vida. Quando passarmos a ganhar mais, talvez 2 salários, 3, é dentro desse limite que nós precisamos padronizar a nossa vida. Não fique por fiador. Esse é um grande problema que nós enfrentamos. É o chamado avalizar alguém, né? Ir ao banco e assinar para alguém pegar dinheiro emprestado no banco, né? O fiador chega no banco, eu preciso de 2 testemunhas. Alguém vem sobre você e diz, se avaliza para mim, é só você escrever lá que eu vou pagar, todo mês eu pago. Aí dá um contratempo que essa pessoa não consegue arcar com essa dívida, o fiador, na verdade, ele é o dono da conta. Né? Muitas pessoas estão enroladas, né, por avalizar alguém, por ficar fiador de alguém. Né? Os fiadores, né, os avalizadores, né, como nós conhecemos, são as pessoas que, na verdade, tomam a conta para si. Outra coisa é emprestar cheque. Você me empresta um cheque e no dia lá eu deposito o dinheiro. Você empresta o cheque, a pessoa não deposita o dinheiro, o seu cheque ele entra numa situação complicada, né? De repente era um valor que não tem na sua conta, né? Porque você usa o cheque com responsabilidade. A pessoa que pediu emprestado talvez não vai ter a mesma responsabilidade, ou vai ter um infortúnio da vida e você vai ficar complicado. Uma coisa muito difícil também, né? E que a gente precisa estar observando muito bem é a questão de emprestar dinheiro, né? Emprestar dinheiro. A Bíblia diz que o justo, né, se compadece e dá. O ímpio toma emprestado e não paga. O ímpio toma emprestado e não paga. O justo se compadece e dá. Então, se a pessoa está passando por necessidade, por situação complicada, e você pode, é melhor que você ajude essa pessoa, né? Ajude com seu dinheiro, ajude fazendo a chamada vaquinha, né, com os amigos, né, para ajudar esse irmão, essa pessoa que você quer ajudar. Agora, emprestar dinheiro, né, é bom que a gente tome bastante cuidado, porque para emprestar é muito fácil, né? Depois, para receber, às vezes é muito complicado, né? E a pessoa vira inimiga, né, do outro por causa de dinheiro, né? Então é melhor que ela fica com raiva ao você não emprestar, ou ao você não avalizar, não emprestar cheque, né? É melhor ela ficar com raiva uma vez só, e depois a raiva passa. Agora, depois que você entrar num problema complicado, perder um amigo, aí fica mais difícil de você reaver o seu dinheiro e reaver a sua amizade. Preste bem atenção que quem está falando isso é a palavra de Deus. Nós temos vários textos aqui, né, no livro de Provérbios, né, que vai nos ensinar a desviarmos dessas armadilhas, né, financeiras, né, que podem cair no nosso colo, né, se nós, né, não prestarmos atenção. Outra coisa é fugir de agiota.
É verdadeira maldição, né, quem cai nas mãos dessas pessoas, né, que cobram usura ou juros abusivos. Esse tipo de atividade é um tipo de atividade ilícita, né? Não, é um crime. A agiotagem, na verdade, é um crime, né? E as pessoas que caem na mão de agiota, dificilmente elas conseguem sair, né? Porque o juro da agiotagem é um juro abusivo, né? É um juro diferente do juro do banco. E o agiota, geralmente, ele já empresta dinheiro, né, visando algum bem que você tem, para que ele possa tomar de você, né? Então a gente tem que fugir da agiotagem. Outra coisa, pagar os impostos. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é o de Deus. O cristão não pode ser sonegador de imposto. É direito civil que o cristão não pode negar, né, jamais. Todo cristão ele tem que arcar com seus impostos. Nós vivemos um país onde os impostos são onerosos, na verdade, são pesados, na verdade. Mas o cristão, ele precisa arcar com os impostos. Mesmo que seja difícil, mesmo que seja pesado, mas arcar com seus impostos. Imposto de terra, imposto de casa, né, imposto de carro, enfim, arcar com os impostos, né, porque isso agrada o nome do Senhor nosso Deus. Que Deus continue nos abençoando, que Deus nos ajude, para que nós possamos aprender a lidar com as nossas finanças, né, de maneira que nós venhamos glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Fique com Deus, até um próximo vídeo, né, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também comente sobre ele. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal. Você também pode ver outros vídeos que aparecem aí na sua tela. Que Deus abençoe você.